Muito boa tarde a todos. Cumprimento naturalmente, em nome da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, os peticionários da petição 6815 contra empresas de subscrição de jogos, apps, vídeos, músicas e wallpapers que faturem nos operadores sem consentimento dos clientes, atendendo ao número de peticionários. Esta petição tem, naturalmente, a audição dos peticionários obrigatória, assim como a publicação em Diário da Assembleia da República. É o procedimento regimental para uma petição de 1.157 subscritores, que é os dados que nós temos neste momento. São presentes também diversos grupos parlamentares, a Sra. Deputada Fátima Correia Pinto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Patrícia Dantas e o Sr. Deputado António Topa Gomes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Certamente podem chegar outros senhores deputados de outros grupos parlamentares, mas para já estamos com estes deputados presentes. Dessa forma, passava-vos desde já à apresentação, para dar-vos 10 minutos para a apresentação inicial. Depois, naturalmente, os grupos parlamentares têm 3 minutos para fazerem questões e depois vocês 10 minutos para a resposta final. Cumprimentando-nos novamente, passar-vos a palavra. Muito obrigado. Bom, antes de mais, boa tarde. Bom, a petição em si é uma petição mais ou menos autoexplicativa, não é uma petição muito técnica, não requer conhecimentos tecnológicos específicos, nem sequer é a área específica onde eu exerço a minha atividade profissional, embora seja de facto uma área de IT. Mas o que motivou esta petição é um problema que, tanto quanto eu sei e pude tentar compreender, não mudou muito desde que isto começou a surgir. As primeiras ocorrências deste fenómeno começaram em 2009, depois houve um grande pico em 2016, 2017, e desde então reduziu-se a incidência, mas continua a haver pessoas que são basicamente burladas, usando uma fragilidade da lei. E pronto. Há aqui várias questões que estão envolvidas, que estão citadas no texto da petição, mas desde logo também queria deixar aqui uma ressalva. É impossível que a lei consiga acompanhar o ritmo da tecnologia. Não vai acontecer nunca. Por cada burla tecnológica que exista, há de haver sempre uma lei que tenta combater e a vantagem compete sempre, ou cabe sempre, aos maus. E a nós, vítimas, estamos sempre basicamente, tramados. Porque este desfazamento existirá sempre. O Parlamento é a Casa das Leis e tem como missão fabricar leis que tentam diminuir, ou pelo menos mitigar, o efeito destas atividades criminosas e ilícitas. Esta petição é um exemplo disto, os chamados SVAs. Tem aqui várias coisas que chocam o senso comum, desde a questão de uma criança com menos de 18 anos poder subscrever um contrato, na prática isto é um contrato, desde a questão de aparecer na fatura não individualizado qual é a entidade que foi subscrita, desde o facto de alguns sites enganarem as pessoas com vários pop-ups, até que um deles diz, ok, subscrever o serviço adicional e fica feito, não há uma confirmação por SMS. Os dados pessoais são entregues a estas empresas, porque o número de telefone que fica associado ao SVA, que é lido no telemóvel, no chip, no cartão SIM, é um dado pessoal. Dos poucos dados pessoais que nos identifica hoje em dia mais, é o número de telemóvel. Até a colisão com o RGPD está aqui envolvida. Mas há tanta coisa que não vale a pena falar delas, porque não seria amassador e também não vou fazê-lo. O que é que eu acho que importa vocês, enquanto deputados, refletirem? Sabendo que é impossível estarem a par do crime, é pelo menos possível tentar acompanhar o crime. E isto, tanto quanto eu sei, isto acontece desde 2009. Esta petição, quando eu lancei, eu nem me lembrava já desta petição, francamente. Fui ver há pouco, é de 2017, não é? Em funcionamento. Pois, portanto, e tanto quanto eu sei, digam-me vocês se estou errado, isto ainda é possível. E estas empresas que faturam estes milhões de euros, a nível mundial, é um valor muito significativo, acho que são 6 bilhões de dólares a nível mundial. E em Portugal, 6 milhões, se não estou em erro, não tenho certeza qual dos números. Mas, sim, mas de qualquer forma... Se me permitir, só para fazer uma precisão, esta petição entrou na Assembleia da República no dia 20 de outubro de 2022. Seria até impossível estarmos a bater uma petição de 2017, porque seria já de... Então é outra. É de 20 de outubro de 2022. Ok. Interessante. Já explica mais alguma coisa. Eu não estava a perceber porque é que havia tanta dilação de tempo.
Mas tem 1.180 peticionários, não é? 1.180 peticionários e entrou no dia 20, foi entregue no dia 20 de outubro de 2022. Ou seja, estamos no prazo normal, digamos, de tramitação. tratamento do processo. Mas pronto. A fazer isto. Se calhar foi quando eu lancei a petição. Pode ser isso. Bom, mas é Não interessa, irrelevante. foi só para fazer uma precisão. Sim, fez bem, fez bem. Que essa parte não tinha percebido muito bem. Mas ainda bem que agora que esclareceu. De qualquer forma, pronto, o que é que eu peço a vocês que são legisladores? É que travem este fenómeno e que tentem, pelo menos, acompanhar o passo do criminoso, já que ele nos leva adiante. Eu sei que o argumento que é usado nestas questões, geralmente é sempre o mesmo. O argumento é a lei não pode travar a inovação tecnológica. É verdade. Mas quando a inovação tecnológica deriva para campos criminosos, ou alegadamente criminosos, acho que importa a lei tentar acompanhar o passo. É isso que eu vos peço aqui. Por outro lado, peço também que estejam muito atentos à sociedade civil, porque as petições são uma forma de chegar aos deputados. Ok, funcionam. Mas têm um problema, porque é sempre uma forma reativa de trabalhar as questões. Ser proativa é sempre mais eficaz, porque evita criminalidade, evita este tipo de abusos, e há muitas pessoas que foram enganadas com este esquema. E podiam não ter sido se houvesse uma modificação legislativa. De modo que eu queria só terminar perguntando se têm previsto alguma alteração legal que vise regular ou impedir que este fenómeno corra no faroeste digital, como basicamente hoje em dia corre. Porque acho que era importante que assim fosse. Queres alguma coisa? Acho que é isso. Muito obrigado. Antes de passar aos grupos parlamentares, dar também uma nota importante, até porque coordenei na altura esse grupo de trabalho, foi da Lei das Comunicações Eletrónicas. A Lei 16 de 2022 tem um artigo para barrar este tipo de serviços, ou seja, o artigo 124 da Lei das Comunicações Eletrónicas visa barrar esse tipo de serviços. Acho que é importante, antes de passar-vos a palavra aos grupos parlamentares, também ficar com essa... Mas é opt-out. Ou seja, é barramento, ou seja, este tipo de serviços tem que ser por pedidos dos... Isso é o contrário, isso é obtido. É a partir. Passava desde já aos grupos parlamentares. É a partir. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, nomeadamente também os senhores peticionários, o Sr. Rui Pedro e a Sra. Sílvia, e agradeço a presença e o interesse demonstrado, porque, efetivamente, como disse, se aqui é a Casa das Leis e se nós devemos atender e acompanhar a sociedade civil, também muitas das vezes nós precisamos do apoio, e, nomeadamente na identificação dos problemas que a sociedade civil vai tendo na prática para podermos corrigir ou tentá-los minimizar, porque muitas vezes são tantas as atividades e tantos os pormenores, e como se vê, e como disse também o Sr. Presidente, no âmbito do Grupo de Trabalho das Comunicações Eletrónicas, a lei do ano passado, julho de 2022, efetivamente, no artigo 124 já está preconizado o barramento seletivo de comunicações e existe um dispositivo legal que já impede muito estas situações. Qual é a questão? A questão aqui é que só é aplicável aos novos contratos. Portanto, os contratos de telemóvel anteriores não é aplicável, o que obviamente cria ou mantém um problema o problema que foi evidenciado. Não obstante, também gostava, tentando, não é justificar, mas que efetivamente a lei, para tornar-se efetiva, tem uma data a partir do qual entra em vigor e, salvo muito raras exceções, são permitidas a retroatividade e a aplicação a contratos já vigentes. E, portanto, é neste quadro que estamos aqui a falar. Portanto, voltando aqui à parte também inicial, agradecer o vosso contributo, dizer que o Partido Social Democrata também teve um papel preponderante e muito participativo nesta Lei das Comunicações Eletrónicas e que realmente percebe-se que este problema aqui não foi corrigido. De acordo também com a própria Lei 16 de 2022, diz que esta situação só pode ser corrigida só se aplica aos contratos após a sua entrada em vigor, no artigo 9º, e a eventual regulamentação que possa corresponder ao solicitado
pela petição é da responsabilidade da Autoridade Nacional das Comunicações, da ANACOM. E isso está previsto no artigo 10º dessa Lei 16 de 2022. Portanto, depois o grupo, no âmbito da Comissão da Economia, Obras Públicas e Planeamento e Habitação, há de decidir o que fazer depois com a ata desta petição, na medida em que, para que possamos ser consequentes, teremos que remeter esta informação a quem de direito que possa fazer esse trabalho e tentar corrigir para os contratos já existentes essa questão, a correção desta situação. De qualquer maneira, ainda como dúvidas, eu gostava de perceber, até se calhar do ponto de vista mais técnico, se há alguma maneira legislativa que se possa tentar fazer outro tipo ou outra fórmula de barramento dos serviços que não o que já está disposto no artigo, na Lei das Comunicações Eletrónicas do ano passado, e se, falou-me aqui nos 6 bilhões de dólares deste tipo de atividade a nível mundial, se tem números, não só de clientes, número de clientes lesados, como também em valor que possa, no fundo, quantificar esta preocupação e esta dor que nos reportam do uso abusivo deste tipo de comunicações. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Fátima Correia Pinto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhores deputados presentes e cumprimento também o primeiro peticionário desta petição, que é designada contra empresas de subscrições de jogos, apps, vídeos, música e wallpapers que faturam nos operadores sem consentimento dos clientes, o Rui Pedro Martins, assim como a peticionária Silva Cardoso, que o acompanha, e agradecer a vossa preocupação com este tema e todas as informações que nos prestaram. E agradecer-vos terem trazido novamente este tema, porque era a tal confusão que se estava a levantar há pouco. Já existia uma petição exatamente com a mesma designação de 2017, que foi também alvo de uma audição de peticionários semelhante a esta da Comissão de Economia, sobre o mesmo tema, e daí ter havido a confusão se seria a mesma ou se seria uma nova. Esta deu entrada em outubro de 2022, tendo sido aprovada, como já foi aqui referido, a Lei das Comunicações Eletrónicas em agosto de 2022. Pelo que, após ler a vossa petição, e sendo o mesmo objeto da petição de 2017, a ideia com que eu fiquei foi que a lei não teria resultado naquilo que nós gostaríamos, que era ver este problema resolvido, do qual sou solidária. Tenho-vos a dizer que eu própria, em minha casa, os meus filhos já fizeram destas habilidades, portanto, eu também tive que passar por essa experiência de fazer o barramento junto da operadora, que por acaso foram bastante prestáveis, não tenho qualquer nada a apontar à operadora, que fez corretamente depois do seu trabalho de barrar, conforme foi a minha solicitação, e ter solicitado também a devolução dos valores que tinham sido cobrados. Importa agora perceber se esta lei, portanto, a tal Lei 16 de 2022, veio resolver ou não veio resolver este problema das chamadas web billings, que têm estes serviços adicionais depois na fatura, sem muitas vezes o próprio consumidor se aperceber que subscreveu algum serviço. Esta lei, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de analisar, porque ela prevê que ela é barrada à partida, portanto, o sistema é opt-in. Portanto, tem que ser o consumidor final a dizer que pretende receber este tipo de serviços. E daí que nós julgamos que estaria resolvido este problema das web billings, tirando o caso, como a senhora deputada Patrícia Dantas já aqui referiu, dos contratos pré-existentes, porque maioritariamente as leis têm resultado a partir do momento em que são publicadas e não são retroativas, como é este o caso, sendo responsabilidade da ANACOM, nesses casos que possam ainda surgir relativamente a contratos anteriores, de verificar e resolver essas situações. Como me disseram, não puderam tentar nesta legislação, gostávamos que o fizessem, se verificassem que se realmente desta forma fica este problema
de certa forma, resolvido. Já sabemos que o para trás não está ainda corrigido, mas que, pelo menos nos novos contratos, essa situação ficará resolvido. E outra questão que me levantou na vossa petição, o facto de dizerem que havia operadoras que, mesmo após solicitação, portanto, seria o sistema anterior, que era opt-out, não estariam dispostas a fazer esse barramento, e gostaríamos de obter mais informação de quais são essas operadoras, se continuam a receber queixas relativamente a este tipo de abusos das web billings, ou se, mesmo não tendo conhecimento desta nova legislação, se sentiram também que as reclamações que vos vão chegando e os casos concretos que vos vão chegando têm diminuído desde sensivelmente agosto de 2022, ou se ainda continuam a ser frequentes. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos e um cumprimento especial aos peticionários. E antes de passar diretamente ao tema que vos trouxe, primeiro saudar o espírito democrático que tem uma petição. Naturalmente que muitos casos das petições são trazidas a esta Casa que nós, enquanto legisladores, não nos lembramos que as coisas acontecem, é evidente. E aqui está um dos exemplos. Este caso, e como já foi referido até pelos colegas anteriormente, isto é um caso que nos preocupa a todos e é transversal aos vários grupos parlamentares, por um motivo muito simples, é que fora daqui nós também somos consumidores, também sofremos isto na pele e é crescente. As burlas informáticas, infelizmente, são crescentes a vários níveis, não só aqui, mas também no MBWay e de outras formas que, volto a dizer, é transversal aos grupos parlamentares, queremos combater. E, naturalmente, que isto que vocês nos trazem é uma verdade, foi inicialmente bem aflorado, que por muita legislação que haja, acontece sempre uma nova, porque o avanço informático e tecnológico ocorre diariamente, quase. Agora, enquanto legisladores, temos de estar sempre prontos para fazer face a estes novos avanços de tecnologia e enquadrar a lei. Foi referido pela Sra. Deputada Fátima Correia Pinto a questão da lei aprovada em agosto do ano passado, portanto foi uma transposição de uma diretiva europeia que regula as comunicações eletrónicas. Houve, na nossa opinião, e fizemos sentir isso na votação, algumas falhas, algumas lacunas, que não foram corrigidas, algumas propostas dos vários grupos parlamentares, nos quais se incluiu o Chega, mas que o Partido Socialista entendeu não considerar essas opções válidas, mas que podiam tornar essa transposição da diretiva muito mais eficaz. Mas isso está no passado, importa olhar para o futuro e, naturalmente, que isto conta e muito para que possamos fazer essas propostas ainda para alterar precisamente estas leis. E não só isto, há casos, nós diariamente somos abordados também por vários cidadãos queixando-se disto também, mas de outras coisas que estão a ter que ver hoje em dia nos serviços de televisão, ao puxarem um canal atrás têm que ver 30 segundos de publicidade paga, o que não faz sentido, porque já pagam um serviço de comunicações, não tem que estar a ver um serviço de publicidade que só dá dinheiro à própria marca. E muitas vezes é a própria marca que eles estão a pagar, que passa a publicidade da própria marca, o que não deixa de ser ridículo. Portanto, há subscrições em videojogos que uma pessoa é levada muitas vezes a aderir a serviços pagos, porque, segundo dizem os mais novos, para passar os níveis têm que ver 30 segundos de publicidade e acabam por subscrever um qualquer produto. Portanto, e aí as petições são muito importantes para nos alertar também a nós que diariamente temos que estar ao serviço da população e considerar estas questões que nos trazem como muito válidas, que são, e são naturalmente por nós bem acolhidas, só falta é serem trabalhadas com mais celeridade para evitar ao máximo que isto aconteça. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores e senhores deputados. Passava desde já então também a palavra novamente aos peticionários, primeiramente ao primeiro peticionário, Rui Pedro Martins. Passo-lhe a palavra. Bom, em relação a valores,
O que eu, na altura, consegui recolher... Eu, quando lancei a petição, eu fiz um site no WordPress de apoio. Já agora, o nome da petição mesmo é mau. O nome é imensamente longo. Mas é tal história. Uma pessoa tenta apanhar tudo nos nomes. Eu não comecei a péssima, eu sei. Mas pronto, foi o que eu consegui arranjar na altura. Mas no site de apoio tem uma série de informação. Tem informação, nomeadamente, das empresas que cedem este tipo de serviços. Isto não é um problema português, isto é um problema mundial, não é? Nós não inventamos nada, infelizmente. Às vezes, já inventamos. Mas nisto não inventamos, copiamos. E lá há uma série de números de apoio. Os valores são projetados em relação a outras queixas e participações feitas noutros países de Portugal. O que fazer para barrar? Pois, o que fazer para barrar isto é complicado, porque o acesso é feito, basta que um telemóvel tenha ligado os dados móveis e a rede móvel consiga apanhar qual é que é o nosso número de telemóvel. E depois a indexação é feita em função do número de telemóvel. Se navegarmos com o Wi-Fi ligado no telemóvel, eles são incapazes de apanhar qual é que é o número do telemóvel. E não há subscrição de serviços. Portanto, a forma mais prudente de impedir que isto aconteça é ter sempre Wi-Fi e não ter os dados móveis. Claro que isto nem sempre é prático na rua, mas pronto. De qualquer forma, esse é o modo. Como barrar isto? A forma mais evidente é tal. Se isto é uma subscrição de um serviço, tem que haver uma confirmação da subscrição. Um envio de um SMS para o número que eles conhecem, porque o número é a forma como identificam o cartão. Basta enviar um SMS que concorda com a subscrição deste serviço, sim ou não. Pronto. Se houver uma resposta de sim, o serviço não é subscrito. Isto era uma forma muito simples de não comprometer o progresso tecnológico. Há de haver alguém que queira isto, as tais aplicações, músicas, wallpapers e jogos, não é? Faltavam os vídeos, ok. Faltou isso. Mas pronto, alguém deve querer isso. Então a pessoa que quer isso, recebe o SMS, sim. Pronto, está feito. É tudo legal. Depois, quanto às petições, eu confesso que não percebo a confusão das datas, mas pronto, é que eu faço muita coisa nesta área, já vim aqui várias vezes e houve aqui alguma confusão com as datas, não sei explicar, depois chegando a casa vou tentar perceber melhor. Esta lei é uma boa lei, eu não conhecia a lei, é bom, é pena não ser retroativa, porque isto levanta aqui uma questão. Por exemplo, eu estou naquela situação que acontece a todos nós de 2 em 2 anos, que é deixo de ter fidelização com o operador. Quando o contrato é refidelizado, a minha pergunta é, esta refidelização corresponde a um novo contrato ou a uma continuação do contrato anterior? Eu temo que seja a segunda opção. Porque se for a segunda opção, milhões de portugueses, 6 milhões, penso eu, estão novamente na mesma situação, ou seja, continuam a ter opt-out. É isto, não é? Opt-out. Disse bem, não é? Ou seja, o problema não fica resolvido. Agora, mas dos peticionários. Agora, de facto, o que eu queria perceber é isto. Se nos contratos que são renovados se mantém ou não se mantém esta condição que nos protege. Agora, e sim, se falarmos com as nossas famílias, cada um de nós, encontraremos certamente nos filhos, nos pais, nos irmãos, uma pessoa, pelo menos, que foi vítima disto. Minha filha, há pouco falei com uma colega minha, do meu emprego, quando vinha para cá, ela disse, sim, a minha mãe também caiu nisto. Portanto, por isso é que a estimativa que eu faço é exatamente esta. Eu não sei de quais valores, mas eu acho que os valores, acho que é 7,49, uma coisa qualquer, por cada subscrição, o valor máximo que eles cobram por subscrição. E a média é grande para o serviço que é prestado, que é nulo. E, que é nulo, quem vai buscar jogos, vídeos, a internet paga? Ninguém vai a tudo. Por isso é que há o YouTube, por isso é que há tudo o resto. Portanto, tipicamente a média das pessoas com quem eu falei é que há 2 subscrições até detectarem que ela ocorreu. Portanto, são 15 euros. Portanto, se isto acontece, uma média de 1 em cada 4 pessoas, falamos com 4 pessoas, e uma dessas 4 caiu nisto. Isto vale o que vale, porque não há números. Eu nunca vi números publicados oficiais da polícia. Porque, é claro, isto nunca vai à polícia. Não há números oficiais disto. Nem os operadores os dão, nem sequer a polícia os dá. Porque raramente isto vai à queixa. Porque é isso que me diz. Fazem uma... Temos que já assim. Fazem uma queixa à operadora e ela barra. Contudo, acho que para si já responde tudo. Pois, eu já disse que a lei era boa, é pena que seja retroativa, conviria perceber se a renovação do contrato a torna retroativa ou não. No meu caso, a Vodafone não quis barrar. Tive de fazer vários contactos com a Vodafone até que ela por fim barrasse. A primeira reação deles era não barravam. E mais, diziam que era um serviço que eu tinha subscrito e que era útil para mim. Coisa que eu não quis. Insisti, até que ao 4º ou 5º contacto, lá me barraram o acesso e, salvo erro, não devolveram o valor. Assim devolveram, teve sorte, que foi há menos tempo que eu.
porque quando eu fiz isto não devolveram valor. Os 15 euros, acho que era 15 euros, desapareceram da conta e nunca mais voltaram. Queixas, isto é importante sublinhar, porque também não quero dar aqui um aspecto catastrofista, o fim do mundo. Por exemplo, o valor é pequeno. Mas o valor é pequeno, mas como acontece a muitas pessoas, torna-se grande. E depois, já agora, só para terminar, esta história, há aqui uma coisa que me revolta um bocado, que é a empresa que mais faz isto em Portugal é a Mobibox. Ou acho que ainda é mesmo, agora o volume deve ter diminuído. E a Mobibox recebe financiamentos do CREN e do IAPMEI. Portanto, nós descontamos impostos para financiar uma empresa que depois fez isto contra nós. Há aqui um fechamento de círculo que é um bocado perverso. Mas, de qualquer forma, as queixas diminuíram. Eu recebi, de facto, muitas queixas há uns anos atrás e, ultimamente, não tenho recebido queixas. Há duas explicações para isto. Por um lado, pode ser a questão da alteração legislativa, que é recente, não deve explicar tudo. Acho que a maior parte disto é que eles esgotaram o mercado. O mercado de pessoas que podiam cair nisto já foi esgotado, já caíram. As pessoas que já não caem nisto, já não... E os novos estão protegidos. Por isso é que eu acho que as queixas diminuíram. Ganhar a imunidade. Ganhar a imunidade. Acho que é isso. Mas pronto. É a mesma coisa, ou seja, isto tem um tempo. Podes ligar se quiser. Pronto, isto, de certa forma, o que o Rui está a dizer faz sentido, porque é assim, eles veem o mercado, não é? E depois isto tem o tempo associado. Como sabem que a lei não existe, pronto, começam ali, Quando a lei vem, é o que estava a dizer, portanto já está protegido, já não vai dar. Entretanto, vou para o outro lado. Sim, só para terminar. Por isso é que eu no princípio comecei por dizer que era complicado manter o mesmo andamento entre a lei e o mal. O mal aqui tem uma interpretação mais lata do que é normal. Mas é possível fazê-lo. Se a lei foi feita em 2022, pronto, quer dizer que chegámos lá. Mas pronto, perdemos os anos pelo meio, porque isto era feito desde 2009, se eu não estou em erro. Está ali uma hélice, não estava a contar que terá uma hélice aqui nesta sala. Mas... okay. Pronto, só para terminar, só para dizer mais uma coisa. As petições, sim. As petições foi um método muito usado no século XVII, se não estou em erro, naquilo que para mim é o modelo da democracia europeia, da democracia liberal, que é a Inglaterra e o Reino Unido em particular. Elas são uma forma de chegar aos deputados, e acho que é uma forma muito importante. E acho que deviam de ser mais importantes, deviam de ser mais numerosas, devia de haver mais audições e, sobretudo, devia de haver mais peticionários. E as pessoas não participam. Eu gostava que todos pensássemos um pouco nisso, porque está a haver uma divergência cada vez maior entre os cidadãos e os eleitos. Eu próprio sou eleitor e eleito. Eu sou eleito de uma Assembleia de Freguesia e conheço bem esse lado e também conheço o outro lado, porque também estou aqui nessa condição de cidadão anónimo. Portanto, acho que é importante também perceberem como é que podem melhorar a ferramenta peticionária, vocês, deputados, porque ela tem certamente muito espaço para crescer e muita coisa para poder ser melhorada, como eficácia e como forma de chegar mais facilmente aos deputados. E é isto, basicamente. Então, agradecer novamente aos peticionários que estão aqui presentes, agradecer este exercício de cidadania, que é importante para a Assembleia da República, agradecer também terem apresentado este tema, que é relevante. Se não fosse relevante, também não tinha já levado a alterações legislativas, ou seja, um tema relevante para os diversos grupos parlamentares, porque naturalmente todos somos consumidores, se me permitem, e é um problema que é transversal. Por isso, saudar novamente este direito de petição, saudar esta participação democrática, que certamente a Assembleia da República sai sempre enriquecida quando os cidadãos, através de petição, fazem o contacto connosco. Eu sei bem, até porque também já falei com outras vezes aqui com o primeiro peticionário, sei bem que usa muito o direito de petição, por isso é sempre um gosto receber-vos na Assembleia da República e continuação de bom trabalho democrático. Isto naturalmente seguirá os seus procedimentos normais, do relatório, do envio para o Governo, desse tipo de questões todas, da publicação em Diário da República, em Diário da Assembleia da República. É o procedimento normal de uma petição com este número de peticionários e continuem a participar, que eu acho que é o maior desafio que vos posso colocar. Muito obrigado.